É com muita gratidão a Deus que eu subo aqui mais uma vez e quero agradecer aos pastores que não estão aqui presentes, às pastoras, agradecer à igreja também pela confiança que nos tem dado neste momento. E teve um tema escolhido pelo pastor, né, que é o Novembro Azul, e ele passou um tema para cada pessoa que irá pregar nesse mês. E coube a mim um tema que fala sobre ser forte e corajoso. Então, só por esta palavra nós já vemos que o Senhor vai falar contigo nessa noite, comigo também. Porque tudo que o Senhor falar aqui vai ser primeiro para mim e depois vai ser passado para a igreja. E eu quero ler aqui a passagem que eu escolhi para nós introduzirmos a palavra. Fica lá em Josué 1, de 1 ao 9. Vou esperar um pouquinho para que vocês achem aí, tá bom? E Deus falou um pouco comigo aqui nessa palavra hoje. Deus falou algo tremendo e creio também que vai falar com você. E a palavra de Deus diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o grande mar, para o poente do sol, será o nosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Então não te deixarei nem te desampararei. Oh, glória a Deus. Aí Deus já começou a falar, hein? Deus já começou a falar. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tende muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviareis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Oh, aleluia, Jesus. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E aqui é o versículo que nós vamos enfatizar, né, neste momento, né? É um versículo que nós vamos enfatizar, que o pastor nos passou. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então nós vemos que o Senhor é conosco em todos os momentos da nossa vida. Você pode até pensar, mas o Senhor hoje não esteve comigo, o Senhor nas minhas dificuldades não está comigo. Mas não pense dessa forma,
porque o Senhor está contigo todos os dias da tua vida. É na alegria, é na tristeza, é nos momentos difíceis, é nas tribulações. Então o Senhor está contigo todos os dias. Basta você crer para você ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. E para nós introduzirmos aqui a introdução da palavra, que quando o povo de Israel, né, saiu do Egito, o povo era escravo no Egito, e o povo foi conduzido para a terra prometida, que Deus prometeu que ia dar a eles. Então teve momentos difíceis, né? E quando Moisés morreu, ficou a cargo de Josué conduzir o povo à terra prometida. Mas Moisés, no primeiro momento, ele se fechou, ele não acreditava que era possível, ele ficou com medo, ele veio as dificuldades, veio as tentações, mas Jesus falou com ele, Deus falou com ele: esforce, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Então, amado, não se esqueça, em todos os momentos da sua vida, não se esqueça por um minuto que Deus está contigo em todos os momentos, né? E Josué, ele chamou, né? Deus chamou ele para liderar, fazer uma liderança, liderar. E Deus também nos chama todos os dias para liderar. Quando você aceita Jesus, você está saindo do Egito, né? Você está no mundo, você vive o mundo, e quando Jesus vai lá e te resgata do mundo, você está saindo do mundo, você está saindo do Egito, você está começando a caminhada para a terra prometida. Olha que maravilhoso. Deus começa a trabalhar a sua vida, Deus começa a trabalhar os seus caminhos. Claro que não é um estalo de dedo, não é assim que funciona. E Deus começa a caminhar contigo. Nós caminhamos e Deus está conosco em todos os momentos. E não foi diferente também com Josué, porque Moisés morreu e Josué estava a cargo de levar o povo à terra prometida, diante dos desafios enormes que ele tinha, né? Mas Deus encorajou ele e nos encoraja todos os dias também, para que nós possamos caminhar até aquele grande dia, né? E nós, assim, essa mesma chamada é para nós, não é só para alguns, não. Você pensa que é só para os pastores, só para os líderes, só para o louvor? Não, aqui é para todos. Todos têm oportunidade de caminhar, todos têm oportunidade na casa do Senhor, todos, desde o mais novinho, recém-nascido, até o mais velho, o mais ancião, todos têm a oportunidade de caminhar, até aquele grande dia, né? E não foi diferente assim com Josué também, ele continuou caminhando com o Senhor, né? E nós vamos ver mais adiante, né, alguns pontos que Deus assim me deu, né, nesta pesquisa aqui, orando e buscando ao Senhor, algumas coisas que Deus falou comigo. E ele falou assim: Deus nos chama para liderar. Deus nos chama a mim, chama você, chama o povo de Deus, chama a igreja na face da terra a liderar. Então, assim como Josué, assim como Deus nos chama para liderar, assim como Josué, Deus nos chama para liderar e influenciar aquele que no nosso redor. Olha que maravilhoso. Deus chama e Deus quer que ao nosso redor, ao nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa convivência, na nossa família, Deus nos chama para nós chamarmos aquele povo para abraçar Jesus, para caminhar com o Senhor, porque o nosso objetivo aqui não é subir aqui, não. Isso aqui é uma mera
um mero trabalho, né? Mas Deus nos chama a conquistar pessoas para o seu reino, a conquistar, a levar o máximo de pessoas possível à salvação, porque o melhor é ser salvo. Não adianta você ter tudo nessa vida, não adianta você ter carro bonito, moto, carro, casa linda, maravilhosa, não adianta. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, falar, eis-me aqui, Senhor, não adianta de nada, isso tudo vai ficar por aí. O dia que você tombar e tiver aqui, um caixão aqui, já era. Você não vai levar nada dessa terra. O que você pode levar dessa terra é ser salvo em Cristo Jesus. Então, nesse contexto aqui, né, nós vemos que Deus levantou Josué para isso, para levar o povo à terra prometida. Então, nesse segundo tópico aqui, Deus nos dá promessas. Deus prometeu estar conosco e nos dar a terra que Ele jurou dos nossos antepassados. Olha que tremendo, né? Lá no passado, quando o povo saiu do Egito, começou a caminhar e não foi fácil. Era um período de 40 dias que você tinha para estar ali no deserto, e durou 40 anos, porque o povo não acreditou que o Senhor ia fazer tal coisa. Então, vamos acreditar, vamos ser fiel ao Senhor, vamos lutar juntos, vamos pregar a palavra, vamos ser igreja transformada por Cristo, vamos fazer a diferença no nosso bairro, vamos fazer diferença na nossa cidade, vamos fazer diferença na nossa família, porque a nossa família nos olha para nos julgar, mas Deus nos olha com olhos de gratidão, de poder, porque só Deus transforma o homem e a mulher, só Deus transforma o ser humano, só Deus pode mudar a minha vida e a tua vida. Então, muitas das vezes, quando nós estamos em reunião de família, às vezes a gente não se preocupa muito, mas eles estão vidrados em nós. Um errinho que nós fizemos, é crente. Então, amados, vamos vigiar na terra, vamos vigiar porque o Senhor, Ele é conosco, mas a nossa parte nós temos que fazer também. Nós temos que ser fiel, temos que andar com o Senhor, mas também temos que vigiar, né? E o terceiro tópico aqui que o Senhor me deu Deus nos ordena a ser fortes e corajosos. Deus ordenou a Josué a ser forte e corajoso, e essa mesma ordem é para nós hoje. Está lá em Josué 1, 6 e 7. Olha que maravilhoso, né? Deus, Ele manda falar contigo nessa noite, ser forte, ser corajoso, porque em tudo o Senhor está conosco. Mas se nós mesmos não acreditarmos em nós, quem vai acreditar? Porque neste momento, eu estava nervoso ali, estava falando que ontem quase que não dormi, hoje o dia inteiro nervoso, porque é a primeira vez assim que estou aqui, né, para pregar. Já vim algumas vezes para orar pela oferta, mas é diferente, não é a mesma coisa. E Deus falou: eu estou contigo, meu filho. Eu me converti, mas fiquei afastado por algum tempo, e eu estou aqui, acho que há 2 anos, vai fazer 3, e Deus falou assim: eu tenho uma promessa na tua vida, uma promessa que eu te prometi lá no começo, mas eu não busquei, não me desviei, tinha algo errado. Então o Senhor não cumpre a promessa onde tem erro, não cumpre a promessa aonde tem coisa errada. O Senhor falou: se conserta primeiro, eu vou te dar uma segunda chance. Oh, aleluia!
É porque Deus, Ele te dá sempre uma segunda chance, entenda isso. Deus não está aqui para te condenar, não. Deus não está aqui para te julgar, não. Deus está aqui para te dar uma segunda chance. Toda vez que você errar e você for aos pés do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, Ele vai te renovar de novo. Ele vai te renovar, Ele vai trazer algo novo para a tua vida, porque Deus é fiel com aquele que é fiel com Ele. Entendeu, amados? Então, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não é para olhar o irmão do lado, olhar a irmã do lado, olhar o pregador, olhar a pregadora, olhar o visitante. Não, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É para falar: Senhor, eis-me aqui mais uma vez. É para nós sairmos dessas quatro paredes aqui e ir lá fora e buscar pessoas e falar: ó, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Então, amados, vamos fazer o ID de Jesus, ser corajoso. Eu tenho que ser mais corajoso. Então vamos fazer o ID de Jesus, vamos pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que aceitar e for batizado será salvo. Não é assim que a palavra diz? Então, amados, vamos pregar Jesus, vamos pregar Jesus, vamos pregar Jesus, vamos pregar Jesus, porque essa é a nossa missão aqui na terra. Porque quando, aquele grande dia chegar, aí será uma nova missão, será um novo caminhar. A Bíblia fala que vai ser portões de ouro, ruas de ouro, de cristais. Olha que coisa maravilhosa. Você já imaginou isso, irmãos? Já imaginaram? Morar numa cidade de ouro, portões de cristais? Olha que maravilhoso. Só adorar ao Senhor, só adoração, só adoração, só adoração. Olha que bênção que será a nossa vida. Mas para isso nós temos que ser fortes e corajosos nessa terra. Olha que tremendo, olha que maravilhoso é a palavra do Senhor. O Senhor está falando contigo assim, ó: ser forte e corajoso. E o quarto tópico aqui: a presença de Deus é a nossa força. A presença de Deus é a nossa força e a nossa coragem, né? E está lá em Josué 1:9. A presença de Deus é tão forte na nossa vida, tão forte, tão forte. Você ainda que não ainda sentiu essa presença maravilhosa de Deus, busque ao Senhor, porque a presença de Deus ela é linda, ela é maravilhosa. E tu começa a caminhar, você está lá quebrado, maltratado, o mundo te joga para um lado, te joga para o outro, te abana, te maltrata, mas quando tu chega na casa do Senhor, tu apruma a tua vida. Oh, aleluia, Jesus. Tu apruma o teu caminhar, tu começa a navegar em águas mais profundas. Oh, aleluia. Assim, tem uma passagem que fala que a água, assim, ela vem nas tuas pernas, né? No teu pé. E depois você começa a caminhar com Cristo, e ela aumenta, vem para as canelas, e depois vem para os joelhos, e depois vem para as pernas, e depois para a cintura, e daqui a pouco você tem que nadar, porque o Senhor é contigo. Então todos os dias nós temos que nos esforçar para subir o nível. Você nunca pode estar satisfeito com o nível abaixo, aqui na canela, amados. Vocês não podem, não, e nem eu posso. Você tem que entender que o nosso nível é a nado. Você tem que atravessar o mar a nado, porque é a nado que o Senhor quer que você atravesse. Não é no ombro, não é no pescoço, não. É a nado, é onde que você não vai mais sentir o chão. Você vai ter que só flutuar por cima das águas, e o Senhor vai flutuar junto contigo. Aleluia. Oh, Deus bendito, oh, Senhor da glória, aleluia. Fala, Senhor, fala com o teu povo, porque o povo está aqui, precisa ouvir a tua voz. Aleluias. Oh, Deus. E assim, é muito bom, né? É muito bom ter o Senhor conosco. É muito bom ouvir a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus?
Se você não ouviu a voz de Deus, você comece a orar e você vai ouvir Deus falar contigo. Deus fala no teu ouvido, Deus fala no teu coração, Deus fala no teu pensamento, Deus fala em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. E assim, separei algumas coisas aqui também que nós podemos introduzir nessa mensagem, que é ser forte e corajoso diante dos desafios. Já até falei sobre isso. Os desafios, ele vem na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida em comum, no nosso dia a dia, mas Deus está conosco, Deus está nos orientando em todos os momentos da nossa vida, né? E o segundo tópicozinho é: confie na presença de Deus em sua vida. Oh Deus, muito bom esse tópicozinho aqui, porque confiar em Deus é tudo, irmãos. Confiar em Deus é tudo, porque às vezes, eu vou até contar aqui um rápido testemunho, né, que o nosso pastor nos orientou, que a gente tinha um problema ali na loja, um probleminha, e nós orávamos, mas nós não acreditávamos que o milagre ia acontecer. Olha, e eu comentei com o pastor, a minha esposa falou: eu oro, mas não vai acontecer. O pastor falou: tá errado, minha irmã, tá errado. Quando você ora, você tem que crer que o milagre vai acontecer. Aleluia. E o milagre aconteceu, meus amados. Ela orou uma semana, 3 dias depois o milagre aconteceu. Glória a Deus ao Senhor, glória a Deus. Isso é confiar no Senhor. Isso é colocar a nossa vida nos pés do Senhor todos os dias. E assim, foi esse testemunho. Assim, tem algo mais que nós estamos preparando aí para contar para os irmãos, mas esse é um pouquinho só de um testemunho que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus tem feito maravilhas na nossa vida. O terceiro tópicozinho aqui que nós buscamos aqui foi: busque a liderança de Deus em sua vida. E esse buscar a liderança de Deus é uma liderança que homem não tem. Homem, mulher, não existe. A liderança, ela tem que ser do Senhor. Quem lidera é o Senhor. Nós só fazemos o que o Senhor nos ordena, mas a liderança é do Senhor, o caminho é do Senhor, a voz é do Senhor, tudo é no Senhor e do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos e nada fazemos. Você pode até tentar com as suas mãos, pode até tentar e pode até conseguir algumas coisas, mas em tudo, se nós não colocarmos na mão do Senhor, na mão de Deus, nós vamos nos frustrar, porque só o Senhor nos leva pelas vielas da vida, só o Senhor nos leva pelos caminhos que nós não conseguimos sozinhos. Só Deus nos leva para lugares mais altos. Aleluia. E o quarto tópicozinho aqui que eu separei: lembre-se de que Deus está conosco em todos os momentos. Olha que maravilhoso, né? Lembrar que Deus está conosco. Nós lembramos, amém aqui? Nós lembramos que Deus está conosco, mas a maioria das vezes, nós duvidamos que Deus está conosco. Quando vem o problema, quando vem a dificuldade, quando vem os desafios, quando vem as contas, quando vem os problemas, né? E nós esquecemos do Senhor, esquecemos que o Senhor está à frente das nossas batalhas. O Senhor está na frente, o Senhor está indo em todos os momentos na nossa frente. E Deus fala: ser forte e corajoso,
ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo até a consumação dos séculos. Olha que tremendo, em todos os momentos, em todos, não é só na manhã quando nós levantamos e oramos 5 minutinhos. Deus está conosco todo o tempo. Quando vamos dormir, vamos orar. Quando não é que seja errado não, irmãos. Nós temos que fazer isso mesmo, entendeu? Não é que estamos errados não. Oramos pelo alimento, oramos de manhã quando acordamos, oramos à noite quando dormimos, mas o Senhor manda eu te falar, e falou comigo. Ele está conosco todos os dias, todos os tempos, todos os minutos, todos os segundos. Então, muitas das vezes, nós esquecemos que o Senhor está conosco, nós esquecemos que Ele está na frente das nossas lutas, nós esquecemos que Ele está caminhando lado a lado comigo, nós esquecemos de falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, anda comigo, Senhor, me abraça, Senhor, me beija, Senhor, me dá um abraço, Senhor, puxa minha orelha porque eu errei aqui nesse momento, Senhor. Então nós esquecemos, mas o Senhor não se esquece não. Pensa tu que tu errou aqui, amigo, errou, passou lá dirigindo e o amigo lá te fechou e Deus está contigo. Não se esqueça disso, porque o Senhor está conosco todos os momentos. Amém, igreja? Olha que maravilhoso, Deus está conosco todos os momentos, todos os momentos. Olha que maravilha. Assim, é muito gratificante eu falar isso aqui, porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Olha que lindo. Olha, Deus está assim nos abraçando, Deus nos abraça, fala: o filho meu. Deus nos chama de filho, né? Nós chamamos Ele de pai, Ele nos chama de filho. Então o filho, ele está sempre agarrado com o pai, ele está sempre abraçado com o pai. O filho, ele sempre está de olho no pai, e o pai sempre está puxando a orelha do filho, né? Para nos corrigir, para nos colocar no trilho, para nos ensinar, para nos levar a lugares mais altos. É muito bom poder falar aqui de Josué, né? Porque Josué foi assim tremendamente tremendo. Josué foi tremendo assim, né, na caminhada dele. E nós vemos que ele caminhou, né? Caminhou e chegou lá no finalzinho, na terra prometida. Moisés morreu. E Josué teve que continuar a obra, meu amado. Não pensa tu que a obra para não. Oh, aleluia. Não pensa não, filho. Não pensa tu que o irmão vai se levantar e vai falar: não quero mais, não quer mais não. Deus levanta outro. Deus levanta outro, meu amado. Deus levanta outra. Não pensa tu que eu não quero não quero. Tá birradinho, tá? Tá birradinho? Deus levanta outro no teu lugar, amado. Deus levanta outro. Não pensa tu que tu é o melhor não. Aqui não somos nada, aqui quem é tudo aqui é o Senhor, então pensa tu que, eu sou o melhor, eu sou a melhor, eu sou o tal, mentira, não entra nessa, meu amado, porque sabe por quê? Porque senão você vai se decepcionar, porque Deus porque Deus está procurando, Deus não achou ainda, Deus está procurando verdadeiros adoradores, a palavra diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Olha que tremendo. Então, se Ele procura verdadeiros adoradores, Ele não encontrou o verdadeiro adorador ainda. Nós estamos aqui adorando. Então, se eu subo o meu nível aqui e acho que eu sou o melhor, já quebrou, entendeu? Então Deus manda nos dizer hoje que Ele procura verdadeiros adoradores.
E para nós encerrarmos aqui e eu fazer uma conclusão, Deus, Ele nos chama para sermos fortes, corajosos, confiando na Sua presença e na Sua promessa. Que possamos ser liderados por Deus e influenciar aquele que nos rodeia. Então, amados, Deus, Ele nos encoraja